Era fim de tarde. O sol descia devagar atrás dos prédios, arrastando sombras longas pela calçada de pedra clara. A cidade seguia viva, como sempre. Carros buzinando, vendedores ambulantes desmontando suas barracas, crianças gritando mais à frente na praça. Tudo normal. Mas ela, aquela mulher no meio da multidão, não ouvia nada. Andava com passos lentos, arrastados, como se o chão estivesse pesado demais. Na mão, uma bolsa amassada. No olhar, uma ausência tão funda que parecia viver ali há muito tempo. Seu nome era Clara. Tinha 42 anos. Mas naquele momento, parecia carregar décadas a mais. E não era o rosto, nem as rugas discretas ao redor dos olhos. Era o olhar. O tipo de olhar que denuncia uma alma que viu demais. Clara caminhava sozinha pela avenida principal, por onde todos passavam, mas ninguém olhava. Era só mais uma mulher com pressa de ir para casa. Só que ela não estava indo para casa, nem indo para lugar algum. Só andava, porque ficar parada doía mais. A dor dentro dela era recente, mas profunda. Ela havia perdido alguém. E a cidade não parou para notar. Caminhava assim havia 20 minutos, quando uma coisa estranha aconteceu. Algo simples, mas completamente fora do lugar. Ela sentiu uma mão, pequena, quente, segurando com firmeza 2 dedos da sua mão esquerda. No meio da calçada cheia, entre empurrões e passos apressados, uma criança, sozinha, apareceu ao lado dela. Clara parou, virou lentamente a cabeça. Era uma menina. Devia ter uns 6 anos. Cabelos longos, escuros, meio embaraçados. Estava descalça. Usava um vestido antigo, puído nas pontas, grande demais para o corpo magro. Não sorria, não parecia assustada, apenas presente, totalmente ali, com os olhos fixos nela. Clara congelou, tentou falar, mas o som não saiu. E foi então que a menina disse, com uma voz suave, direta, sem hesitação: "Foi ele que me mandou. Só isso. Foi ele que me mandou." O mundo ao redor continuava correndo, mas ali tudo parou. Clara sentiu um tremor subir das pernas até a nuca. O peito apertou. A boca ficou seca. As lágrimas vieram antes mesmo de ela entender por quê. "O quê?" Ela conseguiu sussurrar. Mas a menina não repetiu. Só soltou os dedos dela devagar, como quem encerra uma missão. E então, virou as costas. Começou a caminhar pela multidão com passos leves, sem olhar para trás. Clara reagiu. Deu um passo à frente. Quis chamar: "Menina, espera!" Mas a voz não saiu com força. Saiu falhada, quase sem som. Ela tentou alcançá-la, mas as pessoas se moviam ao redor como um rio. Blusas, mochilas, celulares, sacolas, e num piscar de olhos, a menina sumiu. Clara correu, empurrou, olhou em volta. "Cadê ela? Cadê a menina?" Ninguém respondeu. Um senhor olhou de lado e balançou a cabeça. Uma moça de fone de ouvido a ignorou completamente. Um adolescente fez uma careta, achando que era mais uma pessoa desorientada na cidade. "A menina!" Ela gritou, agora em pânico. Ela estava aqui, mas ninguém parecia ter visto. Não havia sinal da criança, nada. Nem rastro, nem pegadas, nem um som sequer. Clara ficou parada no meio da rua, girando sobre os próprios pés, procurando em todas as direções. Nada. Só gente passando. Pessoas que não viram, ou que talvez não pudessem ver. Ela parou. Olhou para o céu. Olhou para as próprias mãos. E sussurrou: "Foi ele." O coração dela acelerava de um jeito estranho. Não era medo, nem tristeza. Era como se alguém tivesse tocado uma parte esquecida dela. Alguém que sabia. Alguém que ela chamou. Alguém que ela perdeu. E que ainda assim mandou uma mensagem. Ela se sentou num banco próximo, o olhar fixo, os lábios trêmulos. O mundo agora estava diferente, porque uma menina apareceu do nada, disse uma frase impossível e desapareceu. Mas deixou dentro dela uma sensação que não fazia sentido, e ainda assim era impossível de ignorar.
Se você já ouviu uma frase no exato momento em que tudo parecia perdido, se alguém que você amou já voltou para te alcançar, mesmo sem presença física, então você sabe o que ela sentiu. Se isso te tocou, essa história também é sua. Se inscreve, porque aqui, até o que é invisível, encontra a voz. O nome dela era Clara, mas fazia tempo que ninguém a chamava assim com ternura. No trabalho, era Senhora Clara. Na farmácia, a mãe do menino. Na vizinhança, aquela que quase não fala. E ultimamente, nem isso. As pessoas passaram a evitar o olhar, como se a dor tivesse um cheiro, e a dela fosse forte demais. Clara tinha 42 anos, mas se sentia com 70, porque depois que ele se foi, o tempo deixou de andar. Ficou parado, empedrado, acumulado nos cantos da casa. Ela não se dava mais o trabalho de abrir as janelas de manhã. Não punha mais açúcar no café, nem penteava o cabelo. Para quê? Pensava. Tudo parecia dispensável desde o dia em que André morreu. Seu filho, seu menino, seu motivo. André tinha 13 anos. Era daqueles que não faziam barulho, mas preenchiam tudo, com os desenhos espalhados pela sala, com o riso abafado atrás da porta, com o cheiro do travesseiro que ainda hoje permanecia intocado. Clara não superou, nem tentou. Ela apenas sobreviveu. Passava os dias como quem cumpre pena. Acordava, comia o mínimo, respondia o essencial e voltava para o quarto. Ali, entre as paredes, onde ninguém a via, ela permitia que a dor fizesse o que quisesse. As pessoas diziam: "Você precisa sair. Deus sabe o que faz. Você é forte." Mas nenhuma dessas frases resolvia o vazio da ausência, porque a ausência não grita. Ela sussurra, no meio da noite, no momento do silêncio, na cadeira vazia durante o jantar. E Clara passou a andar pela cidade como um fantasma em vida. Ia até a praça, andava sem rumo pelas ruas, parava em lugares onde costumava ir com André, mas agora tudo era eco. Ela se lembrava com perfeição do dia em que o perdeu. Foi rápido, um acidente, uma moto em alta velocidade, um final de tarde, um instante. Quando chegou ao hospital, ele ainda respirava. Clara segurou a mão dele. "Fica comigo, meu amor." E ele disse algo que ela nunca mais esqueceu: "Se eu for, eu volto, tá?" Ela não entendeu na hora. Só chorou, só segurou mais forte. Mas ele se foi. Desde então, Clara se tornou outra. Não dormia mais direito. Tinha medo de esquecer o som da voz dele. Anotava frases antigas num caderno amassado. Uma das últimas que ele escreveu antes de morrer dizia: "A vida é pequena, mãe, mas cabe um amor grande." Ela leu aquilo 1000 vezes, mas nunca entendeu de verdade. Até agora, porque naquela tarde, quando a menina segurou sua mão e disse com aquela voz suave e convicta: "Foi ele que me mandou." Clara sentiu algo que não sentia desde o velório. Presença, não do corpo, mas do vínculo. Como se aquela criança tivesse atravessado o mundo invisível para entregar um recado. Desde então ela passou a observar as coisas de um jeito diferente. O banco da praça onde ele costumava correr, a flor que ele gostava no quintal, o jeito como o vento batia na cortina do quarto. E pensava: será que ele ainda está por perto? Será que voltou? Será que aquela menina foi só o começo? Ela não contou para ninguém. Sabia que iriam rir, ou pior, tentar explicar. E tem coisas que, quando se explicam, perdem a força. Ela preferiu guardar aquilo, como um segredo precioso, como uma chave para uma porta que só se abre por dentro. E foi assim que Clara, sem perceber, começou a mudar, de dentro para fora, sem pressa, sem anúncio. A mulher que antes andava como sombra, agora andava com o olhar alerta, como quem esperava ver outra vez, como quem queria acreditar. Se você já perdeu alguém que era sua razão, se já ouviu uma última frase e carrega ela no peito como se fosse sua bússola, então você entende essa mulher. Se entende, fica. Se inscreve no canal, porque aqui o que parece impossível encontra um jeito de voltar.
Era para ser só mais um domingo comum. O céu estava limpo. A luz do sol atravessava as cortinas da sala com suavidade, desenhando faixas quentes no chão de madeira. O rádio da cozinha tocava uma música antiga. E Clara estava terminando de dobrar as roupas que haviam secado no varal. André estava no quintal. Ela conseguia ouvir o riso dele de tempos em tempos, o som do chinelo batendo contra o chão. E, entre um movimento e outro, a voz dele dizendo: "Já volto, mãe. Só vou na banca pegar o gibi novo." Ela respondeu sem olhar para ele: "Cuidado ao atravessar, hein?" "Pode deixar." Essa foi a última vez que ela o viu inteiro. O tempo entre aquela frase e o telefone tocar foi de menos de 15 minutos, mas parece que passou uma vida. O telefone tocou só uma vez. Ela atendeu com a mão ainda molhada. Do outro lado, uma voz tensa: "Senhora Clara, é da emergência do Hospital Santa Maria. Seu filho sofreu um acidente." O chão pareceu sumir sob os pés. O lençol que ela segurava escorregou das mãos. O peito apertou. A visão escureceu por um segundo. "O quê? Como assim? Ele acabou de sair. Que acidente?" A atendente tentou manter a calma. "Foi um atropelamento. Estamos levando ele agora para a cirurgia. Precisa vir imediatamente." Ela saiu correndo. Nem sapatos calçou direito. Esqueceu o celular em casa. Pediu carona a um vizinho. Foi o caminho mais longo da vida. Ao chegar no hospital, foi direto para a recepção. Gritou, chorou, pediu, exigiu, mas só diziam: "Estamos fazendo o possível. A senhora precisa esperar." Ela esperou, num corredor frio, sentada sozinha numa cadeira de plástico. O relógio do hospital fazia um tic-tac irritante. O tempo ali era cruel. E então, um médico apareceu, rosto fechado, jaleco aberto, estetoscópio pendurado no pescoço, mãos juntas na frente do corpo. Ela não precisou ouvir nada. O rosto dele disse tudo. Mas ele disse mesmo assim. Infelizmente, ele não resistiu. Naquele momento, o mundo parou. O som do hospital sumiu. O ar ficou pesado. As pernas de Clara não responderam. Ela caiu sentada de novo na cadeira. Não chorou de imediato. Só piscava. Como se o corpo ainda estivesse tentando entender. Não, não. Ele só foi comprar um gibi. Isso não faz sentido. Não, não é verdade. Mas era. A enfermeira tentou ampará-la. Ela se afastou. Não encosta em mim. Ele vai acordar. Vai levantar e pedir lanche. Vai, vai. Mas ele não ia. Dentro do quarto 207, André estava imóvel. A roupa rasgada. O rosto ainda sujo. O corpo pequeno num leito muito grande. Ela entrou no quarto com passos vacilantes. Parou na porta. Olhou. E o som que saiu do peito dela não foi um grito. Não foi um lamento. Foi um silêncio devastador. Ela se ajoelhou ao lado da cama. Segurou a mão dele. Estava fria. Já não apertava de volta. Ela chorou baixinho, como quem não queria que o mundo ouvisse. Ajoelhada ali, a cabeça encostada no colchão, só conseguia repetir: "Me leva junto, por favor. Me leva também." Mas ele não levou, porque havia deixado uma frase antes: "Se eu for, eu volto, tá?" Na época, ela achou que era uma bobagem, um jeito infantil de prometer algo impossível. Mas hoje, aquilo batia diferente, soava, como uma promessa real. Os dias que seguiram foram um borrão, velório rápido, muita gente, palavras vazias, abraços que não tocavam de verdade. E então, a casa ficou vazia, definitivamente vazia. O quarto dele ficou do mesmo jeito. Ela trancou a porta. Não entrou mais. Passaram-se semanas, depois meses, até aquele dia. O dia em que uma menina apareceu na calçada, segurou sua mão e disse: "Foi ele que me mandou." Naquele instante, tudo o que estava desmoronado dentro dela tremeu. Não porque entendeu, mas porque sentiu. O amor verdadeiro não precisa de corpo para continuar. Ele só precisa de espaço. E agora, mesmo sem saber o que viria a seguir, Clara tinha certeza de uma coisa: aquele não era o fim. Era o começo de outra coisa.
Se você já viveu um momento que dividiu sua vida em antes e depois, se alguém partiu e você se sentiu parado no tempo, então você entende o que ela sentiu naquele hospital. Se entende? Fica. Se inscreve. Porque aqui, as histórias não são sobre finais, são sobre o que continua, mesmo no silêncio. Clara saiu de casa sem destino certo. Era uma segunda-feira comum, dessas em que o mundo inteiro parece seguir sem você. Carros buzinando, gente de fone de ouvido atravessando sem olhar, barracas abrindo na feira da Rua 9. Ela colocou a bolsa no ombro, fechou a porta e apenas caminhou. Nada planejado, nenhuma rota, apenas os pés indo para frente, como se soubessem o caminho. Ela andava assim desde o acidente, sem motivo, sem mapa, sem direção. Naquela manhã escolheu um caminho que evitava há meses, a avenida onde tudo tinha acontecido. Passou pela banca de jornal. Ainda estava lá. As revistas coloridas, os gibis que André adorava. Ela parou por um segundo. O dono da banca olhou, sem dizer nada. Reconheceu, mas respeitou o silêncio. Clara seguiu. Dobrou a esquina da farmácia e logo depois entrou na praça onde costumava sentar com André nas tardes de domingo. Sentou no mesmo banco de sempre. As árvores continuavam ali. O vento soprava igual, mas dentro dela tudo era outro. Ela olhava em volta tentando encontrar alguma normalidade, mas tudo parecia deslocado, como se o mundo tivesse mudado de tom e ela fosse a única percebendo. Foi então que aconteceu, sem aviso, sem som, a aparição. Uma criança surgiu no meio da multidão da feira. Surgiu mesmo, como se tivesse brotado do espaço entre as pessoas. Era uma menina, pequena, descalça, vestido claro, encardido nas pontas, cabelos longos, escuros, meio embaraçados. Ela não corria, não brincava, não pedia nada, apenas olhava. Olhos grandes, negros, firmes, direcionados exatamente para Clara. A mulher não entendeu de imediato. Piscou. Achou que estivesse imaginando, mas a menina continuava ali, parada, no meio de uma multidão que seguia andando ao redor dela, como se ninguém a visse. Clara apertou o banco com as mãos. O coração acelerou. A menina deu 2 passos, depois mais 2, até parar bem na frente dela, a alguns metros, séria, calma. O som da feira pareceu diminuir. A cidade ficou distante. O tempo se esticou. As vozes, os passos, os carros sumiram do foco. Só restava ela e a menina. E então, Clara sentiu um arrepio percorrer a espinha. O mesmo frio que sentiu no hospital. O mesmo vazio. Mas dessa vez, não era vazio. Era aviso. A menina deu mais um passo. Aproximou-se. Estava agora a menos de 1 metro. Mas não sorriu. Não estendeu a mão. Apenas falou. Com clareza, com doçura, com convicção. Foi ele que me mandou. Clara arregalou os olhos, sentiu o mundo girar, as pernas fraquejarem, a respiração ficar curta. Ela tentou falar. Quem? Como assim? Mas a menina já estava virando. Simplesmente virou de costas e começou a caminhar de volta para a multidão, deslizando entre as pessoas, sem ser notada, sem tropeçar, sem ninguém reagir. Clara levantou de supetão. Espera! Gritou, avançou, correu por entre as pessoas. A menina! Cadê a menina? Empurrou uma senhora. Pediu desculpa. Olhou para todos os lados. Nada. A feira seguia. Os feirantes gritavam preços. As pessoas experimentavam frutas. O mundo continuava. Mas a menina tinha sumido. Como se nunca tivesse estado ali. Clara girava olhando tudo. O rosto vermelho. As mãos tremendo, as lágrimas caindo. Vocês viram? Uma menina, descalça. Um homem respondeu. Minha senhora, aqui tem um monte de criança. Mas ela falou comigo, ela sabia, ela disse. Clara parou. A frase ecoava na cabeça. Foi ele que me mandou. Ela caiu de joelhos, ali mesmo, no meio da calçada. As pessoas começaram a olhar. Algumas se afastaram,
Outras sussurraram. Mas Clara não se importava. Ela segurou o rosto com as duas mãos, chorou, desabou, porque mesmo que ninguém tivesse visto, mesmo que parecesse loucura, ela sabia. Aquela menina não estava ali à toa. Não era um acaso, não era imaginação. Aquela menina era um recado, era a ponte, era a resposta de uma promessa feita no hospital. Se você já teve certeza de algo que ninguém mais viu, se uma presença impossível te alcançou quando tudo parecia perdido, então você entende. Se entende, fica. Se inscreve no canal, porque aqui o invisível encontra forma e o impossível, às vezes, só está esperando a gente parar para escutar. Depois daquele dia na feira, Clara parou de tentar explicar. Ela não contou para ninguém, não escreveu em lugar nenhum, mas guardou cada detalhe da menina na memória, como quem grava um segredo sagrado. Ela ainda não entendia, mas não precisava. Sabia que algo havia mudado. Algo se abriu, e no fundo ela esperava, sem admitir, que a menina voltasse. E voltou. 2 dias depois. Clara estava sentada na escadaria lateral do hospital. Sim, o mesmo hospital. Ela passava por lá com frequência desde o acidente. Não para visitar, não por obrigação, mas porque ali ela se sentia perto dele. Era fim de tarde. O céu estava acobreado. E o mundo estava como sempre, com pressa demais para perceber o que é sutil. Clara mexia no chaveiro que havia encontrado dias antes, um violãozinho de metal que era de André. Ela não lembrava de ter guardado. Não fazia ideia de como ele apareceu de novo, mas desde então o levava consigo, no bolso, como quem segura uma saudade em forma de objeto. Foi então que ela sentiu um toque, leve, delicado, quente, um dedo tocando o ombro esquerdo. Ela virou com o coração disparado. E ali estava ela, a menina, parada, sozinha, descalça, com o mesmo vestido claro, agora ainda mais sujo nas pontas, cabelos longos bagunçados batendo nos ombros. Ela estava tão próxima que Clara prendeu a respiração. A menina não disse nada de imediato, apenas estendeu a mão. Na palma havia um papel dobrado. Clara hesitou, esticou a mão e pegou. Desdobrou com cuidado. As mãos tremiam. O coração parecia pulsar nos ouvidos. Era um desenho, simples, feito com lápis de cor, tremido, infantil. Mostrava uma mulher de pé, e ao lado dela, uma criança segurando a mão dela. Acima, escrito com letras grandes e tortas: "Mãe, tá tudo bem." Clara sentiu as pernas vacilarem. "Como você tem isso?" sussurrou. A menina olhou nos olhos dela, olhos grandes, profundos, silenciosos, e respondeu: "Ele pediu para te entregar." Clara levou a mão à boca. As lágrimas vieram sem aviso, desceram como água represada. "Quem é você?" tentou perguntar, engasgando. Mas antes que pudesse ouvir resposta, a menina deu um passo à frente e abraçou ela. Um abraço real, firme, curioso por vir de uma criança, mas ainda mais estranho por aquilo ser exatamente como o abraço do filho. Clara reconheceu na hora, o jeito de encostar o rosto, a leveza nos braços, até o cheiro. Lembrava. Ela congelou, fechou os olhos e naquele instante ouviu. Não com os ouvidos, com o coração. Ouviu a mesma frase, a mesma de antes, a mesma do hospital. "Se eu for, eu volto, tá?" Ela abriu os olhos arfando. A menina ainda a abraçava, mas estava começando a soltar os braços. E então falou com firmeza: "Foi ele que me mandou." Clara olhou nos olhos dela. "Ele... quem?" Menina sorriu levemente. "Você sabe." E então, assim como antes, virou de costas, começou a caminhar. Desceu as escadas do hospital, entrou no meio das pessoas. Clara tentou levantar rápido, tropeçou, correu, gritou: "Espera!" Mas quando chegou ao portão, a menina não estava mais lá. Olhou para todos os lados. Nada, ninguém parecido, nem sinal. E foi ali, naquela calçada gasta de hospital,
Com um bilhete na mão e o peito aberto, que Clara finalmente entendeu. André voltou. Do jeito que prometeu. Não no corpo, mas na promessa. Na mensagem, no toque. E a menina era o laço entre os dois mundos. Não precisava mais de provas. Ela segurou o desenho no peito, olhou para o céu e, pela primeira vez em muito tempo, sorriu. Se você já recebeu um recado impossível, se uma presença silenciosa já te abraçou quando ninguém mais via, então você sabe o que Clara sentiu. Se sabe, fica. Se inscreve no canal, porque aqui, até o que já partiu, encontra um jeito de voltar. Depois daquele abraço, Clara não conseguiu dormir. Ficou sentada na beirada da cama a noite toda com o desenho nas mãos. Releu a frase no topo do papel pelo menos 50 vezes. Mãe, tá tudo bem. Era a letra dele. Ela sabia. Tinha visto aquela letra crescer, errar, se firmar. Era o M que ele sempre fazia com uma voltinha exagerada. O E que parecia um E rabiscado. Não era parecido, era dele. E ainda assim, como? Como aquela menina apareceu com o papel? Como ela sabia? Como ela sabia o nome, o tom, o abraço? E por que ninguém mais a via? Clara passou a madrugada olhando as paredes do quarto, como se esperasse que a menina surgisse ali também. Mas ela não apareceu. A manhã chegou. E com ela, uma certeza. Ela precisava encontrá-la. Não podia deixar aquilo como um delírio. Aquilo era real demais, forte demais, vivo demais. Vestiu qualquer roupa, pôs o desenho na bolsa, saiu com pressa, voltou ao hospital, à escada, ao banco, perguntou à segurança da recepção. Você viu uma menina por aqui? Ontem, sozinha, descalça, vestido claro, cabelos longos. A mulher franziu a testa. Menina, sozinha aqui? Acho que não, senhora. A gente teria chamado alguém. Clara insistiu. Ela estava ali fora, me abraçou, estava com um bilhete. Olha, pode ter sido parente de alguém, mas não lembro de nenhuma criança assim. Desceu as escadas, foi até a lateral do hospital, olhou por trás dos carros, dentro da capela, nas áreas de espera. Nada. Foi até a recepção novamente. Pediu acesso às câmeras. Desculpa, senhora, só a direção pode autorizar. E mesmo assim, leva dias. Clara saiu do hospital irritada, mas não desistiu. Começou a andar pelas redondezas. Passou na feira onde a tinha visto da primeira vez. Reconheceu o lugar exato, o ponto onde ela estava parada. O mundo parecia o mesmo, mas o coração dela, não. Foi até a banca de jornal. Moço, por acaso o senhor viu uma menininha por aqui essa semana? Sozinha, pequena. Mais ou menos uns 6 anos. O dono da banca fez cara de quem pensava. Sozinha não. Criança por aqui tem, claro, mas descalça, sozinha, acho que não. Ela tinha um vestido grande, meio sujo, cabelo escuro. Desculpa, senhora, não vi. Ela agradeceu. Seguiu. Foi até o terminal de ônibus, sentou num banco, observou as pessoas passando. Por quase 1 hora ficou ali, olhando, tentando encontrar o rosto, os olhos, a silhueta, nada. Onde você tá? Sussurrou. E então, sentiu. O bolso da blusa estava mais pesado do que antes. Colocou a mão. Não era o desenho. Era outra coisa. Uma pedrinha branca, lisa, oval, com a inicial C riscada nela. Ela congelou. Olhou ao redor. Não havia ninguém próximo. Não é possível. Era como o tipo de pedrinha que André costumava guardar quando era menor. Ele dizia que cada pedra tinha um som, e que as brancas eram especiais porque guardavam sussurros. Ela segurou a pedra na mão como quem segura um relicário, levou-a ao peito, fechou os olhos, e de novo sentiu. Presença. Não da menina, mas de quem, mandou ela, do menino que partiu, mas que não desapareceu. Ela olhou para o céu. As nuvens passavam devagar. O sol filtrava a luz entre os galhos de uma árvore ao lado. Ali, naquele banco de concreto, entre uma busca e outra, ela entendeu. Ela não precisava mais encontrar a menina, porque a menina aparecia quando precisava.
Não quando Clara queria. E talvez aquilo não fosse uma busca externa, mas interna. A menina tinha entregado o recado, o papel, o abraço. Agora era com Clara. Era ela quem precisava voltar para casa. Não para esquecer, mas para lembrar diferente. Ela se levantou, colocou a pedra no bolso e, ao virar a esquina, viu uma garotinha com a mãe. Não era ela, mas por um segundo o coração de Clara acelerou igual. E isso bastava, porque a busca tinha virado caminho. Se você já tentou procurar no mundo uma resposta que só o coração podia entender, se algo impossível te tocou e depois desapareceu, então essa busca também foi sua. Se sentiu, fica. Se inscreve no canal. Porque aqui até o que some deixa marcas que nunca vão embora. Clara voltou para casa em silêncio. Nem lembrava do caminho direito. Só se deu conta de que havia chegado quando girou a chave e sentiu o cheiro familiar da entrada. A luz do fim da tarde desenhava sombras nos móveis, e o mesmo silêncio de sempre parecia diferente. Não mais vazio, mas cheio de alguma coisa. Ela entrou no quarto de André, como quem entra num lugar sagrado. O ar ainda carregava aquele cheiro dele, meio sabonete, infantil, meio papel de caderno velho. Ela olhou em volta. Tudo estava no lugar. As revistas empilhadas, os tênis gastos encostados no canto, o travesseiro com o vinco onde a cabeça dele costumava deitar. Ela se sentou devagar, colocou o desenho sobre a cama, depois a pedrinha branca com a letra C riscada e, por fim, o chaveiro de violão. Ficou ali, em silêncio, tentando entender, tentando lembrar, tentando aceitar. Mas foi ao estender a mão para pegar a caixa de madeira onde André guardava coisas importantes, que algo chamou sua atenção. Era uma caixinha que ela nunca tinha visto. Pequena, feita de madeira clara, com detalhes de flor entalhada na tampa. Estava no fundo da gaveta, sob um monte de folhas antigas. Ela nunca viu aquela caixa antes. Ou talvez tivesse visto, mas nunca prestado atenção. Curiosa, abriu. Dentro havia um papel dobrado muitas vezes e um objeto pequeno envolto em pano. Primeiro abriu o papel. A letra era dele. Clara reconheceria em qualquer lugar. Se você encontrar isso, mãe, é porque eu consegui voltar. Ela sentiu o coração parar. Não vou conseguir falar muito, mas vou deixar isso para você lembrar que a gente nunca se separou, mesmo quando parecer que sim. As mãos dela tremiam. Ela encostou o papel no rosto, fechou os olhos, respirou fundo. Depois, com cuidado, desfez o tecido que envolvia o pequeno objeto. Era um botão. Sim, um botão simples, azul, um pouco gasto, mas não qualquer botão. Era de uma blusa que ele usava quando era menor, a favorita dele, aquela com dinossauros desenhados. Ela lembrava exatamente. Um dia, quando o botão caiu, ele chorou. Disse que o dinossauro ficou sem escudo e ela costurou outro no lugar, mas guardou aquele, como quem não queria jogar fora um pedaço do filho. Mas aquele botão tinha sumido e agora estava ali, de volta. Clara sentiu uma coisa que não sabia descrever. Não era só emoção, era reconhecimento. Era como se o tempo tivesse dado voltas e voltas, só para entregar aquilo de novo nas mãos dela. Ela levantou, foi até a sala, acendeu a vela na estante, colocou o papel, o botão e a pedra ali, junto da foto de André, e ficou olhando. Por longos minutos, a chama da vela tremia, e com ela, o reflexo do botão cintilava, como um pequeno farol, como um sussurro dizendo: "Tá vendo? Eu consegui voltar." Naquela noite, Clara não chorou, nem sorriu, apenas sentiu. A certeza que não se explica, a paz que vem quando algo dentro da gente se encaixa, mesmo sem lógica, mesmo sem resposta. Ela entendeu que a menina foi só a ponte, e que agora não precisava mais dela para sentir, porque a conexão já estava feita, e uma vez feita, nunca mais se rompe. Se você já encontrou um objeto simples, mas que carregava um peso que ninguém mais entendia, se algo que parecia perdido voltou como um sinal, uma lembrança, uma resposta,
Então você sabe o que ela sentiu. Se sabe, fica. Se inscreve no canal, porque aqui, até o menor botão, é capaz de costurar de volta o que parecia rasgado para sempre. Naquela manhã, Clara acordou antes do sol nascer. O quarto estava escuro. A cidade ainda dormia. E mesmo assim, ela sentia algo vibrando no ar, como se o silêncio estivesse dizendo: acorda, ele está aqui. Ela se sentou na cama e olhou ao redor. Nada parecia diferente, mas tudo estava. Desde a primeira vez que viu a menina, algo dentro dela vinha se abrindo, devagar, como uma flor que insiste em desabrochar, mesmo depois de um inverno rigoroso. E agora, com aquele botão nas mãos, com o papel dobrado no altar silencioso da sala, com a pedra branca marcada por um C, ela sabia. Não precisava mais procurar. Não precisava mais correr pela cidade perguntando a estranhos. Não precisava mais ouvir que estava imaginando, porque agora ela sentia. Não era fé cega. Não era consolo inventado. Era presença. André estava ali, não no corpo, mas no toque da brisa pela manhã, no barulho da chaleira que apitava igual aos risos dele, no reflexo da janela, onde às vezes ela via um vulto suave, parado no corredor, no jeito como o botão apareceu, na frase escrita por ele anos antes, guardada numa caixa que só agora ela teve coragem de abrir. Tudo apontava para a mesma direção. Ele tinha voltado, como prometeu. E só ela sabia. Ela tentou contar uma vez, para uma amiga antiga, dessas que ligam de vez em quando só para saber como você está. Contou do abraço da menina, do bilhete, do botão. A amiga ficou em silêncio e depois disse: Clara, você precisa cuidar da sua cabeça. Foi ali que ela entendeu. Essa verdade não era para ser explicada. Era para ser sentida, vivida, respeitada, e ela respeitou. Voltou a andar com o rosto mais leve. Voltou a entrar no quarto de André sem medo. Voltou a dizer o nome dele em voz alta. Voltou a sorrir. Não porque a dor foi embora, mas porque ela mudou de forma. Agora, a dor era memória. Era saudade que dava colo, não mais ferida que sangrava. Na estante da sala, a vela que ela acendia todas as noites agora queimava com calma. O bilhete estava em uma moldura, o botão ao lado e a pedrinha no centro. Um altar que ninguém via com reverência, mas que para ela era sagrado. Ela começou a escrever. Pegou um caderno novo, capa preta, e todo dia, antes de dormir, escrevia uma frase para André. Frase simples, do tipo: hoje eu cozinhei teu arroz preferido. Hoje eu te ouvi no vento. Hoje eu senti tua risada no riso de um menino na rua. Hoje eu agradeci. Era como se ele lesse, como se ele estivesse ali, deitado ao lado da cama, ouvindo cada palavra em silêncio. E talvez estivesse mesmo. Clara já não precisava mais de provas, porque a verdade dela não dependia da validação de ninguém, nem de igreja, nem de ciência, nem de opinião. A verdade dela vivia no invisível, e era mais real do que qualquer coisa que ela podia tocar. Ela se lembrava de quando tentaram convencê-la de que tudo era alucinação, mas então olhava para o botão, para o papel, para a pedra e sorria. Porque o amor verdadeiro não precisa ser explicado, só reconhecido. Naquela noite, Clara foi até a varanda, olhou para o céu, estava limpo, estrelado, silencioso, e ali, com os olhos brilhando, ela disse pela primeira vez em voz alta: Obrigada, meu filho. Você cumpriu a promessa. Você voltou. A brisa soprou devagar. A cortina balançou, e a vela da sala tremeluziu por um instante. Clara fechou os olhos, sentiu os braços se arrepiarem, sentiu o peito leve, e soube. Ele ouviu. Se você já sentiu algo que ninguém entendeu, se o mundo te chamou de louco, mas seu coração dizia: eu sei que é real. Então você também já viveu essa verdade. Se viveu, fica. Se inscreve no canal, porque aqui a fé não precisa de palco. Basta um botão, um silêncio e a certeza de que o amor não parte por completo.
Foi numa manhã comum que aconteceu. O céu estava limpo. O sol entrava pela fresta da janela da cozinha, aquecendo os azulejos e iluminando a fumaça do café que acabara de passar. Clara mexia o açúcar na xícara com movimentos lentos, como quem não tem mais pressa de nada. Ela agora andava diferente, mais leve. Não porque a dor foi embora, mas porque ela aprendeu a caminhar com ela. A presença do filho, invisível aos olhos do mundo, estava por toda parte, no cheiro do café, no som do portão rangendo, na forma como o vento passava pelas folhas da árvore da frente. Ela não precisava mais de sinais, mas naquele dia recebeu um, sem pedir, sem procurar, sem entender. Clara foi até o quarto dele, como fazia sempre. Abriu a janela, deixou o ar entrar, passou a mão sobre o travesseiro. E ali, bem no centro do colchão, havia um papel dobrado. Ela parou. O mundo pareceu silenciar por um instante. Não era um dos bilhetes antigos, nem algo que ela reconhecia. As mãos dela tremiam. Com cuidado, pegou o papel, desdobrou e leu. Não precisa mais procurar. Eu já estou aqui. Agora você pode viver. Tá tudo bem, mãe. A caligrafia era diferente, mas o traço, o tom, o jeito eram dele. Clara levou a mão à boca. Sentiu o corpo estremecer. As lágrimas vieram com calma, não como antes. Não em desespero, mas como quem entende, como quem finalmente aceita. Ela não perguntou como o papel apareceu ali, não se questionou, não procurou câmera, nem lógica. Ela apenas soube. Foi a última mensagem, a última resposta, a confirmação de que a ponte estava feita e que ela podia cruzar a vida agora sem medo. Ela sentou na beira da cama, o papel ainda na mão, o quarto iluminado pelo sol da manhã, e sentiu algo, uma brisa leve, um calor nas costas, um arrepio que não assustava, pelo contrário, era como um abraço, sem braços, mas com presença. E então, pela primeira vez desde o acidente, ela falou com ele, de verdade. Eu vou continuar, tá? Do jeito que der, mas com você comigo, sempre. Nesse instante, a cortina se mexeu mesmo sem vento, e o som da madeira do assoalho estalou, como quando ele corria descalço pela casa. Clara sorriu, não procurou, não se virou, ela apenas sentiu. André estava ali, e sempre esteve. Ela levantou, foi até a sala, acendeu a vela no altar que criou. Ao lado do bilhete com a frase "Mãe, tá tudo bem", e do botão azul que parecia sem valor, agora repousava a mensagem final. 3 pequenos objetos, 3 sinais, 3 toques do invisível. A mulher que um dia caiu de joelhos no meio da rua gritando por respostas, hoje andava com o olhar calmo, como quem carrega uma verdade que não precisa ser dita. E mesmo que ninguém mais entendesse, ela sabia. Foi ele que mandou. Foi ele que voltou. E agora é ela quem segue. Com um coração reconstruído, com memórias em paz, com a certeza que só quem ama de verdade é capaz de reconhecer. O amor não morre, ele só muda de forma. E às vezes, ele volta disfarçado de criança, de bilhete, de botão, mas ele sempre volta. Se você já sentiu que alguém partiu, mas algo dentro de você dizia ainda não acabou, se uma presença te tocou sem forma, sem rosto, mas com verdade, então você entendeu. Se entendeu, fica. Se inscreve no canal, porque aqui, até o invisível, tem nome, tem abraço e tem volta. 2 semanas se passaram desde o último bilhete. Clara não viu mais a menina. Não ouviu mais frases sopradas. Nenhum novo objeto apareceu. E, surpreendentemente, ela não esperava mais. Não por desistência, mas por paz. Era como se a missão tivesse sido cumprida. Como se a ponte entre mundos tivesse se erguido, e agora ela pudesse andar com os 2 pés firmes na terra, sem perder o céu de vista. As manhãs voltaram a ter cheiro de café com propósito. Ela arrumava a cama, abria a janela, conversava com as plantas. Coisas simples, mas antes impossíveis. A culpa pela vida ter continuado deu lugar a uma gratidão nova.
Ela não se sentia mais traindo a dor ao sorrir, nem desrespeitando a memória de André ao viver. Pelo contrário, ela sorria por ele. Ela vivia por eles dois. No quarto, algumas coisas mudaram. O altar permaneceu, mas agora ele era parte da casa. Natural, integrado. Na estante, os objetos estavam organizados com carinho. O botão azul, a pedrinha, branca com o C, o bilhete com a caligrafia torta. Mãe, tá tudo bem. E ao lado uma vela elétrica, dessas que nunca se apagam. Clara dizia que era para ele nunca se perder no escuro. Ela voltou a escrever. Não mais só cartas para André, mas pensamentos, textos, memórias, coisas que antes doíam e agora consolavam. Fez um caderno só de lembranças boas, de cada frase engraçada que ele dizia, do dia em que ele se escondeu dentro do armário por 3 horas só para assustá-la, da primeira vez que ele tentou fazer café e derramou tudo no chão. Ela ria escrevendo e chorava, mas um choro limpo, como quem lava a alma e seca com ternura. Os vizinhos começaram a notar. A moça da floricultura comentou: "Você tá diferente, Clara. Mais presente." Ela respondeu com um sorriso: "É que agora eu sei que ele também tá." Ninguém entendeu, mas também ninguém perguntou. Porque o jeito que ela falava transmitia uma certeza que não precisava de explicação. Num sábado de manhã, ela foi até a feira, passou pela banca, pediu um gibi antigo. "Esse era o preferido do meu filho", disse ao jornaleiro. O homem entregou com cuidado. Ela pagou e deixou o gibi sobre um banco da praça, dobrado com delicadeza. Se alguém perguntasse, ela diria: "Vai encontrar quem precisa." E seguiu. Na saída da praça, viu uma criança sentada na calçada, sozinha, mas dessa vez não correu, não perguntou, não se desesperou, apenas sorriu e seguiu andando. Porque agora ela sabia, algumas presenças não voltam com o corpo, elas voltam com o tempo, com a leveza, com a paz, com o espaço que a gente abre dentro da alma. Ela sentia, todos os dias. André estava com ela, no vento, no silêncio, nos sorrisos que voltavam devagar, no botão que ainda carregava no bolso como uma lembrança que pulsa, e no simples fato de estar viva, sem mais peso, só memória. Clara mudou, definitivamente, não porque esqueceu, mas porque lembrou do jeito certo e se permitiu viver. Ela entendeu que a vida não nos devolve o que nos tirou, mas nos oferece novas formas de enxergar, e isso é um tipo de milagre. Se você também aprendeu a conviver com a ausência sem sufocar a presença, se alguém que partiu continua andando ao seu lado, mesmo invisível, então você vive essa história também. Se sentiu, fica. Se inscreve no canal, porque aqui a dor não vira ponto final, vira vírgula, e o amor encontra sempre um jeito de continuar. O sol já começava a cair quando Clara voltou para casa. A feira, a praça, as ruas, tudo parecia igual. Mas dentro dela, tudo estava diferente. Carregava agora um tipo de paz que não vinha do mundo. Vinha do que havia sido vivido, do que foi aceito, do que não precisava mais ser compreendido. Ao entrar, deixou os sapatos de lado. Foi até a estante, acendeu a vela, olhou para o pequeno altar. 3 objetos, um botão, uma pedrinha, um bilhete, e ao lado agora estava o gibi. Sim, ela havia trazido um igual ao que André lia. Dessa vez, não para ele, mas para ela. Porque entendia, agora que algumas coisas não servem mais para quem se foi, elas permanecem para quem ficou. Ela se sentou no sofá, olhou pela janela. A luz do fim de tarde pintava tudo com dourado. E então, pegou o caderno preto, aquele das frases, e escreveu: "Hoje eu me despedi de você sem dor, porque você não partiu, só se tornou outra coisa. Hoje eu entendi o que significa continuar." Fechou o caderno com calma e, pela primeira vez, colocou o nome dela na capa. Clara, porque agora ela sabia. Essa história era dela
e ela podia continuar. Não mais como a mulher que perdeu, mas como a mulher que reconheceu o que nunca deixou de estar. À noite, ao deitar, sentiu algo no travesseiro. Era mais uma pedrinha, branca, lisa, sem nenhuma letra agora. Só presença. Ela não se assustou. Só sorriu e sussurrou: "Boa noite, meu filho. Dorme comigo como antes." E dormiu. Sem pesadelos, sem sobressaltos. Só dormiu. Como quem entrega, como quem confia, como quem foi tocada por algo que não se explica, mas transforma. E a chama da vela na sala tremeluzia levemente, como se dissesse: "Tô aqui, sempre estive. E agora posso ficar em paz, porque você também está." Se você já viveu uma dor tão profunda que parecia que nada mais faria sentido, e ainda assim algo pequeno te segurou, um abraço, uma frase, um objeto esquecido, então você sabe, o amor não desaparece. Ele muda, se transforma e às vezes volta. Se essa história tocou você, fica, se inscreve no canal, porque aqui cada história é um reencontro, e o que parecia fim é só o começo disfarçado.